Então, após a gente conhecer a história, ver as características, né? Estou gravando. Após a gente conhecer a história, ver as características, tudo mais, é interessante a gente também saber um pouquinho sobre a legislação que regula o funcionamento dessa modalidade no Brasil, né? Ok? A EAD, então, começou a existir legalmente no Brasil em 20 de dezembro de 96, quando foi instituída a LDB. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação já menciona a educação à distância, já regulamenta a educação à distância. Já lá na LDB de 96, quando nem a internet ainda estava tão vigorosa, a LDB já vislumbrava um papel importante da EAD no cenário nacional, na formação, principalmente formação inicial, e o foco sempre foi uma preocupação muito grande com a formação de professores, né? A EAD acabou sendo aí a menina dos olhos para atender esse mercado tão carente que era a formação de professores, tá? Então vamos lá. Então, sobre a LDB, o artigo 80 dessa lei prevê o seguinte, diz o seguinte: poder público incentiva... Por favor, alguém faça a leitura bacana aí pra gente. O poder público incentivará o desenvolvimento e a vinculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Então, ali, a gente já vê a preocupação da lei em definir um papel importante para a educação à distância em relação à formação, né? Em todas as modalidades de ensino, tá? Em todos os níveis de ensino. Então, tanto nível básico, médio e superior. Todos os níveis. Vamos lá. Parágrafo 1º. A educação à distância, organizada com abertura e regimes especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Parágrafo 2º. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação à distância. Muito bem. Então, é o MEC o responsável por fornecer a licença para as instituições operarem com a educação à distância e regularem a questão da certificação, dos diplomas que serão oferecidos por essas instituições nessa modalidade. Uma observação é que os certificados de um curso na modalidade à distância não tem nenhuma diferença do certificado oferecido na modalidade presencial. Aliás, vai chegar um momento em que as pessoas vão querer que tenha, né? Vão querer que tenha lá, foi feito à distância, porque vai ser uma afirmação de que o curso à distância é melhor até do que o curso presencial. Pode ser, né? Pode ser. Vamos lá. As normas, parágrafo 3º. As normas para a produção, controle e avaliação dos programas de educação à distância e autorização para sua implementação haverão os respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. Muito bem. Então, essas normas vão sendo definidas pelos sistemas de ensino, né? O MEC tem lá esses órgãos, esses setores muito bem definidos, muito bem estruturados, e esses setores, esses sistemas de ensino vão, o EJA, enfim, ensino fundamental, regular, tal, e todos esses sistemas de ensino vão ter regras definidas próprias para aplicar a educação à distância. A educação à distância tratará de tratamento diferenciado que incluirá, primeiro, cursos de transmissão reduzidos em canais
comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 2. Concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas. 3. Reserva de tempo mínimo sem ônus para o poder público pelos concessionários de canais comerciais. Muito bem, então tem aí umas regaliazinhas para facilitar, né, a promoção desses cursos. Já foi visto isso. Esse artigo, né, que é o artigo 80, permitiu que o decreto número 4.494, de 98, regulamentasse a lei. Então, esse decreto, ele regulamenta a lei, diretrizes e bases, detalhando mais os seus processos. Ok? Vamos lá. Veja o que o decreto diz. O decreto indica como a instituição educacional deve se beneficiar para o requisitos para fazer uma transferência para o ensino presencial, a diplomação e certificação dos alunos, a avaliação da aprendizagem, a exigência presencial, multa das consequências presentes para vinculação a matéria superior à modalidade presencial, com a exigência de certa forma, o decreto ele apresentava alguns critérios que eram discutidos, que não eram muito bem aceitos pelos educadores dessa área da educação à distância, e isso acabou sendo revisto em outros documentos posteriores. Tá? Vamos lá, pode continuar. A educação à distância do decreto é compreendida como uma forma de ensino e possibilitar a aprendizagem com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados e vinculados pelo direito de comunicação. Muito bem. Então, a educação à distância ficou com essa definição. Eu acho que alguns teóricos têm uma contribuição mais interessante com relação a essa definição de educação à distância, como é o caso do Morin, que apresenta um conceito que eu acho muito legal. Quem é? O Manuel Morin. Sim, o Manuel. Né? Quando ele fala que a educação à distância é um meio, é um modelo de educação em que alunos e professores estão distantes fisicamente, mas interagem, né, usando a tecnologia como suporte, que, na verdade, a tecnologia media o processo de ensino-aprendizagem, né, aproximando e permitindo a construção de uma interação perfeita entre professores, alunos, entre os alunos entre si, né? Porque, na verdade, esse é o objetivo, é que alunos e alunos, junto com professores, possam aprender juntos, possam construir junto conhecimento. Essa parte dessa parte ela é mais assim, ainda daquela época de 96, né? Depois um pouquinho de 96. Isso é muito longo, ele está muito distante da gente hoje, né? A educação à distância passou por muitas etapas de lá para cá, passou por muitas modificações, especialmente a educação nesse formato que a gente tem hoje, que é um formato telemático. Nesse momento, era muito superficial o uso das tecnologias de informação e comunicação aplicadas à educação à distância, entendeu? Porque a internet estava começando, estava iniciando mesmo, estava dando ali os primeiros passos, era um acesso muito difícil ainda, pouca gente tinha, né? Enfim, eles já previam isso, eles já vislumbravam o potencial da educação à distância com o uso dessas tecnologias modernas, mas elas ainda não estavam, não eram vigorosas ainda. Entendeu? Mas hoje tem vários documentos que têm sido emitidos pelo MEC, ajustando várias coisas, tem cadernos com informações importantes,
normas, O material. né, e materiais muito O legais. material que vai para a base é um material bem do MEC, vai para lá. É um material assim, eu diria que assim, bem completo. Nós temos uma equipe, nós temos gente muito competente mesmo, trabalhando nessas definições, nesses conceitos, trabalhando nessa reestruturação, né, de uma proposta de EAD. Eu acho que a UAD, ela, no modelo que ainda está vigente, ela tem ainda muitas falhas, né? E a gente vai estudar uma dessas grandes falhas da UAD, da Universidade Aberta do Brasil, quando a gente for ver modelo de tutoria. Então tem, que é o próximo conteúdo nosso. Quinta e sexta-feira a gente vai tratar de modelo de tutoria. Então a gente vai ver que, de fato, ainda existem muitos problemas, né? Mas esses problemas que, inclusive, influenciam na qualidade final do trabalho, que é executado pela educação à distância no Brasil. Mas que não é um problema do modelo em si, mas de como se faz a coisa. Ou seja, as dificuldades da educação à distância não está na educação à distância. Está nos atores que promovem a educação à distância com ideias que estão superadas, que não são as ideais, né? Que não são as melhores. Então, por isso a qualidade acaba caindo e não... Não, olha, uma coisa interessante é que recentemente houve uma divulgação do MEC em que nas provas do ENAD, nas provas que foram submetidas, né, tanto alunos de educação presencial quanto de educação à distância, os alunos da educação à distância saíram melhor. Então, vários cursos, várias provas, o resultado dos alunos da educação à distância foi bem melhor do que da educação presencial. Isso é um ponto muito interessante, é bastante relevante isso, para a gente entender a qualidade do trabalho que se faz em educação à distância. Mesmo com os defeitos que nós ainda temos. Nós temos defeitos. O principal defeito que eu vejo nesse modelo que está vigente na UAD e tal, é a questão da tutoria. Porque os professores, tutores, né, que trabalham com a educação à distância, não são valorizados como deveriam. São pessoas que são contratadas, não tem vínculo direto com a instituição de ensino. Mas o quê? Uma colega que fazia esse trabalho, mas é o quê? Tipo uma prestação? É uma prestação de serviço. Você, por exemplo, aqui o IF, ele abre... o IF. De vez em quando abre vaga para tutor, o FRN e tal, você concorre lá o processo seletivo, é contratado por um período de tempo, né, para prestar serviços de tutoria em EAD. Então você vai ficar acompanhando o aluno e tal, mas, ou seja, não é um negócio bem feito, entendeu? Porque esse é um papel muitíssimo importante. É um papel de professor, papel de professor que precisaria ser valorizado. Essa pessoa precisa ter um vínculo com a instituição, um vínculo definitivo, ser valorizado financeiramente, com um salário adequado, está entendendo? Então tem muitos problemas, tem alguns problemas nesse modelo, mas não é por conta da EAD que esses problemas acontecem. Oi? É a norma, é a lei que está colocada, que não está ainda legal. Não é legal, não atende. Tem muitos cursos de especialização à distância, tem muitos cursos, inclusive estão começando a surgir agora cursos de pós-graduação estrito sensu, né? Mestrado, doutorado, estão começando a surgir. Então, é um caminho muito interessante a ser perseguido, entendeu?
Não, e o número de alunos nessa modalidade cresce assustadoramente. Cresce muito mais do que na educação presencial. O número de ingressos, de alunos que ingressam na educação à distância é muito maior do que os que, proporcionalmente, está entendendo? O crescimento de número de alunos na educação à distância é proporcionalmente muito maior do que na educação presencial. Claro que ainda o número de alunos na educação presencial é muito maior do que na educação à distância, mas o crescimento é muito maior na educação à distância, nesse modelo. Está entendendo? Vamos lá? Que características e concepções da EAD podemos identificar tendo em vista essa definição aí que foi colocada anteriormente? Vamos lá, porque alguém pode... 19 de dezembro de 2005, foi revogado o decreto de 1998, com a publicação do decreto de número 5.622, em certos aspectos ampliou a compreensão da modalidade de EAD. O conceito de EAD aparece como modalidade educacional na qual a mediação de dados pedagógicos nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Muito bem. Já começa a melhorar. Ou seja, a lei tem mudado, as normas têm sido mudadas para atender uma visão mais moderna de educação à distância. Vamos lá. Temos assim a legislação mais recente que trata da especificidade da modalidade de EAD. Alguns pontos a destacar do decreto são a obrigatoriedade de momentos presenciais para avaliações, estágios, defesas e atividades em laboratórios, a necessidade de criação de polos presenciais e os resultados de avaliações presenciais devem prevalecer sobre os demais resultados de avaliação. Isso aí eu sou de acordo, que sempre haja, né? Eu acho que é importantíssimo encontros presenciais, especialmente em momentos chaves do processo de formação. Uma coisa que a gente tem um problema seríssimo, por exemplo, nos cursos de licenciatura, é o estágio, né? O estágio é fundamental. O estágio é um momento fundamental no curso de licenciatura. E na modalidade à distância, esse estágio ele precisa ser ainda mais valorizado. Né? Esse estágio precisa ser ainda mais valorizado. E a gente vê que ainda não é como deveria, nem na educação à distância, nem na educação presencial. Né? A gente vê que o estágio ainda é levado meio que meio empurrado com a barriga ali, tanto por alunos e às vezes por professores também. Então isso é um problema seríssimo, porque o estágio é fundamental, é o momento de colocar em prática as teorias vistas, é o momento da gente ter uma experiência para entender se realmente é aquilo que a gente quer para a gente e tal, especialmente quando se trata de alunos que não têm ainda experiência, né, na atuação como professor, etc. Mas eu acho importante aqui a legislação prever esses encontros presenciais, esses momentos presenciais na formação à distância. Deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto. Pode continuar, gente. Alguém? Outro requisito importante da legislação brasileira sobre a EAD é o decreto número 5.881 de 2006, que oficializa a UAB, Universidade Aberta do Brasil. Um projeto elaborado pelo Ministério da Educação e a Associação dos Dirigentes
das instituições federais de ensino, como a Universidade Federal do Paraná. A UAB faz parte do atual conjunto de políticas desenvolvidas pelo governo federal para a área de educação, voltadas para a expansão da educação superior, com qualidade e promoção da inclusão social. Muito bem. A iniciativa é muito boa, importantíssima a UAB, né? Corrigindo alguns probleminhas, poxa, a contribuição é fantástica, muito grande mesmo. Que é a educação pública, de qualidade, né? Oferecida por instituições credenciadas de alto nível e acessível a tanta gente, em tantos lugares que estavam, né? Estavam à margem desse processo de formação, pessoas que estavam à margem. E outra coisa, possibilitando inclusive escolha, né? Ao invés de vocês virem para cá no sufoco e tal, nessa coisa toda, poder escolher fazer um curso pela Universidade Federal na modalidade de distância. Fazer pedagogia, fazer letras, fazer curso de matemática, qualquer outro curso, por uma universidade federal, por um instituto, né? Inclusive como o nosso, que eu acredito que a gente chega lá. Pode continuar, gente. O objetivo é proporcionar uma alternativa para o atendimento às demandas reprimidas pela educação superior. Pois, segundo nota do sistema, no Brasil, apenas 11% dos jovens entre 18 e 24 anos têm acesso a esse nível de educação. De maneira geral, a UAB tem por objetivo estabelecer um amplo Sistema Nacional de Educação Superior à Distância, ampliando o acesso à educação superior no Brasil pela planejamento. Lembrando que educação à distância não é brincadeira. Educação à distância é uma modalidade de ensino muito séria, importante. Quem entra precisa entender isso, né? Porque muitas vezes não tem ainda a compreensão plena do que é educação à distância e por não levar tão a sério, por não ter essa compreensão, acaba se frustrando, desistindo no meio do caminho. Ainda há uma evasão grande na educação à distância por conta disso. Tem diminuído gradativamente, mas ainda acontece. Universidade Aberta do Brasil. UAB é a Universidade Aberta do Brasil, que foi instituído pela lei, né, decreto 5.800. Alguém quer continuar aí? O decreto 5.800 inicializa a UAB, destacando a articulação e integração de instituições do ensino superior, municípios e estados, visando a democratização, expansão e interiorização da oferta de ensino público do país. Interessante que nas normas, na lei, né, define que, por exemplo, tem que ter um polo presencial. Vamos supor que a universidade esteja oferecendo um curso, e o público que tem pessoas de diversos municípios do estado. Então, a universidade ela promove alguns polos mais centrais, né, áreas, lugares com acesso a computadores, para ter momentos presenciais. Então, nesses polos presenciais, tem sempre um tutor presencial, que a estrutura é isso: professor, criador, professor conteudista, que fica com a responsabilidade de um grupo grande de alunos. Eu sou contra isso, eu não acho que isso é legal. Essa é a estrutura da UAB, mas eu não acho legal essa estrutura. O professor conteudista acaba ficando com muitos alunos sobre sua responsabilidade. Ele não dá conta, não tem como. Então ele acaba sendo um cara que apenas produz o conteúdo.
e joga aquilo para o tutor, que não é valorizado, que não ganha, que faz o trabalho do professor. Né? Então, ou seja, é uma coisa que precisa ser revista para que a qualidade do ensino à distância melhore ainda mais. Tem ótimos cursos à distância. Algumas universidades particulares, né? Eu fiz o curso pela Fundação Getúlio Vargas. Pô, espetáculo, espetáculo. Maravilhoso, sensacional. Então, você tem instituições que oferecem curso num nível altíssimo, né? Com professores o tempo todo interagindo, participando com o aluno, que dá qualidade ao processo. Dá qualidade ao processo. Você tem outras instituições, tem a PUC, né? Também oferecendo cursos fantásticos. Você tem, e até algumas universidades, a Universidade de Brasília, por exemplo, é um destaque, faz um trabalho sensacional em cursos à distância, faz um trabalho maravilhoso. Sempre foi uma universidade muito de ponta nessa modalidade de ensino. Mas vamos lá. Pode continuar, gente. A OAB nasceu com o objetivo de expandir e levar até o interior dos estados a oferta de cursos e programas de educação superior do país, oferecendo prioritariamente cursos de licenciatura, de formação inicial e continuada de professores de educação básica. Esse foi sempre, né, tentar resgatar esse buraco aí, essa lacuna, essa falta de professores formados com qualidade para atuar na educação básica. Isso é um problema seríssimo que a gente tem no Brasil e é um problema que a gente vê que ainda se perpetua, né? Que é grave para professores que atuam no ensino fundamental sem qualificação, ou qualificação muito... Sem a continuada, né? Porque não tem e ainda não... Pois é, nem tem a inicial, porque você tem muitas escolas aí que o professor não tem nem formação inicial e nem muito menos continuada. Muito menos continuada. Então, é um trabalho que não pode ter qualidade, né? Isso é um problema seríssimo. Problema seríssimo. Então, gente, com base nessa leitura, a gente está sugerindo que vocês respondam um questionário lá, tá? No nosso aula. O questionário é interessante vocês fazerem. Eu acho que é interessante vocês fazerem. Tem lá, em PDF, tem esse arquivo aí, com a legislação e tal. As questões foram extraídas daí. É um conteúdo bem pequenininho. É só ter atenção na hora de responder. Se tiver um pouquinho de atenção, consegue responder sem erro. Né? Mas lembrar que o questionário, você tem 2 tentativas. Não foi bem na primeira, pode fazer uma segunda tentativa. Tá? Mas o questionário, a nota que você tirar lá, de novo. Eu não tenho nenhuma participação, inclusive. Né? E é uma nota importante, porque lembra que dentro daquelas notas lá que a gente tem, dentro daquelas notas que a gente tem lá, o que eu defini? Né? Que o questionário, os 2 questionários, junto com a característica da EAD, aquele fórum, que é o artigo de opinião de vocês, essas 3 notazinhas formam uma daquelas notas lá que tem peso 2. Então é importante vocês terem uma atenção especial para os 2 questionários que a gente vai fazer. O da legislação dá para fazer agora. É até interessante não deixar passar muito tempo, para ficar mais fresquinho. É dentro desse assunto. O primeiro é dentro desse. É isso, o questionário sobre a legislação. O outro é que a gente vai ver na quinta e na sexta. Quinta e sexta-feira. Perfeito? Apresentação, trabalho em grupo, isso aí você vai discutir com o teu grupo. Isso aí tem um fórum para você ir montando o trabalho.
Ó, gente, só uma palavra aqui sobre o nosso trabalho final. O seminário, né, o nosso trabalho final. Nosso trabalho final não é bicho de 7 cabeças. Na verdade, o que nós estamos propondo é o seguinte: vocês fazerem uma pesquisa na internet para verem, por exemplo, o Grupo 1 vai trabalhar o Projeto Minerva e aqueles programas ligados à primeira geração da EAD, né? Por exemplo, o Projeto Logos 1, Logos 2. Vocês fazerem uma pesquisa na internet sobre esses projetos, levantando qual era o público-alvo, qual era o objetivo, qual foi o resultado desses projetos, quantas pessoas foram atendidas, né? Na medida do possível, levantar essas informações que são até curiosidade para a gente saber como é que foi. Como é que foi isso aí? Que resultados trouxeram, né, esses projetos? E falar um pouquinho deles, falar um pouquinho desse projeto. Então, é bacana, é um trabalho interessante, um trabalho bacana, que eu acho que vai ser motivador fazer essa pesquisa, e vocês vão apresentar aqui um seminário, vocês vão apresentar no dia 23, que é o nosso último dia de aula. Tá? Hã? Isso, esse precisa fazer slide. Esse aí, gente, é o seminário. Vocês vão preparar um slide, uma apresentação no PowerPoint. Quem souber mexer com o Prezi pode preparar uma apresentação no Prezi, bem bacana. Enfim, vocês podem inventar as coisas bacanas, tá? Usando tecnologia para isso. Oi? Muito bem. Ó, ela está perguntando a respeito das atividades que ainda tem, né? Nós temos hoje aí, para vocês colocarem em dia bastante coisa, várias coisinhas que vocês podem publicar hoje. Temos quinta-feira, temos sexta-feira, tá? E ainda vamos dar um tempo. Eu não vou fechar a sala de aula de imediato. Eu vou dar um tempo para vocês colocarem em dia algumas coisas que possam faltar. Lembrando, gente, que a participação no ambiente, ela tem uma importância, mas eu coloquei inclusive como peso 1. Né? A nota, a média das atividades realizadas lá, a média geral de tudo que for feito lá, vai ter peso 1. Tá? Então, é mais tranquilo, justamente para não prejudicar tanto. A ideia desse ambiente é justamente vocês usarem na prática uma ferramenta que é usada na realidade da proposta de educação à distância.